Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, boa noite, paz do Senhor. Eu gostaria que vocês cantassem esse louvor com toda a fé, com toda a esperança, com tudo aquilo que sua alma precisa. Apague as luzes. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, e os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o meu chamado, se me deste unção para ser usado só pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca Com essas brasas do altar, e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Oh, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado só pra tua glória, somente pra tua glória. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar. Esse cântico, ele mostra a real importância da nossa vida com Deus. E a nossa vida com Deus, ela não depende da aprovação humana. Até porque muitas vezes não somos aprovados pelo ser humano, pelo nosso semelhante. A nossa vida, ela depende da aprovação de Deus, do céu, daquilo que é estabelecido.
sobre as nossas vidas. Se há uma unção sobre a minha vida, então usa-me, Senhor. Se eu fui chamado para te seguir, então não me deixa desistir. Que nada tenha poder sobre a vida daquele que é separado para Deus. Hoje nós vamos falar sobre a cura da alma. Tem pessoas almáticas, pessoas que não conseguem se encaixar em lugar nenhum, pessoas que não sabem ouvir, só querem falar, pessoas que são cheias de mistério, que não conseguem o confronto, que não sabem ouvir o não, que tem problema mal resolvido na sua vida, que estão sempre em um lugar de vitimismo. Ei, a palavra diz assim: aquele que quiser vir após mim, quem quiser, você não é obrigado, mas se você quiser, negue-se a si mesmo, negue o seu orgulho, negue as suas teses, negue aquilo que você acredita como certo, negue a sua vida, negue o seu achismo, negue essa falsa religiosidade, espiritualidade, essa coisa que tem machucado pessoas. Negue esses espinhos que estão sobre você. Negue essa fala pesada que mata pessoas. Negue esse jeito que não é o jeito de Deus. Isso é o primeiro passo para a nossa alma ser curada. Negue esse orgulho de achar que sempre você é vítima, que sempre os outros estão contra você, que sempre há alguém conspirando, que sempre há alguma coisa errada e você não consegue olhar para a sua vida e ver que sua vida é que está errada. Isso é alma. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e mais, carregue a sua cruz. Porque no momento que eu negar a mim mesmo, eu vou ter uma cruz para carregar. Eu vou ter aquela cruz do orgulho que eu estou negando na minha vida, eu vou ter que carregar para poder lutar com ele todos os dias. A ignorância que é sobre a minha vida, eu vou ter que carregar, porque eu vou ter que lutar com ela todos os dias. Carregue a sua cruz, não peça para ninguém carregar a sua cruz, não culpe a sua cruz com relação ao outro. Olha, eu estou carregando essa cruz por causa de você, não, cada um tem a cruz que merece, porque a cruz é nossa. Jesus veio e carregou a maior cruz de todas, não foi a cruz virtual, não foi a cruz sentimental, não foi a cruz espiritual, ele carregou uma cruz material. Além de todas essas que nós devemos carregar e não queremos carregar e nos colocamos no lugar de vítima. Eu sou coitadinho porque o meu ministério é perseguido, porque só falam mal de mim, porque isso. Para com isso. Deixa Deus te usar e não deixa a tua boca ser boca de Satanás. Carregue a sua cruz. Tem gente que tem teoria para tudo. Eu acho que o pastor deveria falar assim, eu acho que aquela colocação não sei o que. Ache sobre a sua vida, que já é o suficiente, e eu acho sobre a minha vida, porque a cruz é sua e a minha eu tenho. Pare de ficar olhando os outros, porque quando olhamos para os outros, o que nós carregamos? Inveja. A primeira coisa é ter inveja. Não invejo ninguém, inveja. Enquanto você está olhando para o outro, é porque é uma inveja sobre a vida do outro. Enquanto você se coloca maior do que o outro, existe um orgulho acima do outro. Enquanto você chega no outro e quer ter a primeira palavra, existe uma prepotência sua sobre o outro. Você está entendendo? Que a cruz é sua, que a sua cruz eu não vou carregar, que basta eu carregar a minha. O único que carregou a cruz de todos a nível de alma, corpo e espírito foi Jesus, porque Ele veio com um plano perfeito de salvar a humanidade. A humanidade que está em Cristo já está salva. Mas por que a minha cruz, pastor? Porque através da sua vida, a sua família tem que ser salva. As pessoas que estão ao seu redor têm que ser salvas, e não é pelo exemplo do pastor, é pelo seu exemplo, é pelo que você constrói lá fora.
é pelas suas relações, é da maneira como você mostra a sua vida cristã. Veja que a sua cruz também não tem nada a ver com a igreja é um lugar de encontro, a igreja é um lugar de comunhão, de ensino, mas a igreja não vende cruz para ninguém, e não recolhe a cruz de ninguém. Ninguém me visita. Como tem crente que gosta de visita, né? Meu Deus do céu, sabe, a palavra ainda nos orienta: ei, não se dê muita visita, porque isso vira problema na sua vida. Esse versículo eles não leem. Ninguém me visita, o pastor não vai na minha casa, porque olha como eu estou. Meu filho, o fiel pastor, o grande pastor, o sumo pastor, sabe o nome dele? Jesus Cristo, tem que morar na sua casa. Eu não vou morar na sua casa, e se você não me convidar, eu não tenho problema nenhum de baixa autoestima, eu estou resolvido com a minha vida. Quem tem que morar na minha casa é Jesus, todos os dias. Eu preciso meditar na palavra todos os dias, eu preciso ouvir louvores todos os dias, eu preciso ir para a igreja abastecer a minha comunhão, o meu relacionamento. Mas quem tem que te visitar, meu irmão, sinto muito se eu estou te frustrando, mas o problema é seu. Quem tem que estar na sua casa todos os dias é Jesus Cristo. Quem tem que viver no seu coração, ao invés de essas teorias suas, de crentão, é o Espírito Santo. Porque ele vai dizer: calma, calma, não julga. Ei, com essa reguinha que você está julgando os irmãos, eu sou obrigado a te julgar também. Não julga. Não seja juiz da casa do outro. Não seja juiz da dor do outro. Se você puder ajudar, bem. Se não puder, não estraga. Fica quietinho, não se envolve. Ser crente é isso. Quer ir lá visitar o irmão? Pensa antes. Você vai levar uma palavra de conforto? Você vai ajudar? Você vai suprir alguma necessidade? Não, só vou saber o que está acontecendo. Não vai. Isso é espírito de fofoca na sua vida. Não vai. Ah, eu vou levar uma cesta básica. Vai. Eu vou levar um abraço. Nem quero saber o que está sentindo, mas eu quero chorar junto. Vai. É esse crente que a gente precisa na igreja. São esses crentes. Veja que a cruz que eu posso carregar, ela é sob medida. Eu tenho a cruz certa. Ela encaixa na minha vida, porque Deus conhece, Ele me deu essa cruz, e eu vou carregar, e eu luto contra os males que estão sobre a minha vida, todos os dias, e quando eu estou lutando contra esses males, a minha alma está sendo curada, e quando a minha alma começa a ser curada, o fardo começa a diminuir, e quando o fardo começa a diminuir, eu começo a glorificar e exaltar o nome do Senhor, e eu não vou ser aquele crente chato, porque ninguém vai me visitar, porque ninguém fala comigo, porque ninguém me abraça. Irmão, você decidiu seguir Jesus, negue-se a si mesmo e carrega a sua cruz, vai com Deus. Não culpe ninguém pelo seu mau humor, pelo seu fracasso. Não culpe ninguém pelas suas derrotas. Não culpe ninguém pela sua incompetência. Não culpe ninguém porque você não dá certo em lugar nenhum. Olhe para a sua cruz e comece a dizer: eu preciso me negar aqui, 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 aqui. E aí você vai começar a glorificar. Você não vai mais ter tempo de reclamar. A cura da alma. Sabe que a cura de alma não é brigar contra o demônio, é brigar contra o eu. Porque a gente tira o eu sou de dentro de mim, que é Deus, para o eu carnal viver. A luta de alma é contra mim, o meu eu, que grita, e que até de vez em quando tem o nome de Deus. Deus me disse, é o teu coração falando. Deus me mostrou, e é o teu coração falando.
entendeu? É contra esse eu que você tem que lutar, contra os teus traumas, contra aqueles conflitos que você não conseguiu desatar o nó, porque você está preocupado em desatar o nó da vida dos outros, e não desata o nó da sua vida. Sabe aquele versículo que diz assim: olha, você está preocupado com o cisco no olho do outro, e a trave que tem no teu? Você está preocupado com o jeito do outro e o seu jeito? Você está preocupado em organizar a família do outro e a sua família? Você está preocupado com o jeito que o pastor coloca as coisas e o seu jeito de colocar? Você está preocupado com a liturgia do culto? Tem quem faça, não se preocupe, preocupe com o seu ministério. Ontem tivemos um momento ótimo neste lugar. Eu acho que muitos vieram dos líderes pensando, vai sobrar para nós. Não, nós quisemos a gente só quis ouvir o que a igreja pode oferecer a mais do que tem oferecido, não foi isso? E muitos que não vieram vão ser chamados para uma visitinha no gabinete pastoral. Já está determinado isso. Porque a igreja tem regra. A igreja tem regra e precisa seguir. E aí a gente começa a se sentir bem sabendo onde a gente pisa. Pô, esse ministério é sólido. Esse ministério se preocupa com as nossas vidas. Esse ministério é saudável. É para isso que nós andamos. Veja, as atitudes para a completa cura da alma são decisões práticas para uma mudança de vida. Decida ficar bem, sabendo que não será fácil. É preciso passar por estágios até chegar lá. Não espere sentir para agir. Haja e o sentimento virá depois. Segundo, não sinta pena de si mesma. Autopiedade é idolatria do eu. Eu sinto, eu acho, eu quero, eu preciso, eu sofro. É o que está lá em Marcos 8,34. Eu. Terceiro, entenda que não é a única pessoa ferida. Todos têm dores. Veja que isso é interessante, gente. Está em 1 Pedro 5,9. Todos nós temos dores. Eu tenho as minhas dores. Os evangelistas, os aspirantes, os líderes de ministério, o visitante. Ei, gente, todos nós temos dores. Nós somos humanos. Não somos diferentes. A diferença é que alguns têm o refúgio em Jesus e estão dispostos a negar a si mesmo. E alguns não querem negar a si mesmo e não têm o refúgio em Jesus. Quarto, semeie para si mesmo, ajudando outras pessoas, colherá o que semear. Siga a regra de Jesus, faça aos outros o que quer que façam para você. Mateus 7,12. Veja que eu estou dando referência de tudo que estou falando aqui, gente. Se responsabilize por seus atos e pare de dar desculpas. Se fez algo errado, assuma e resolva, acabando com o problema desde a sua raiz. Isto é perdão. Isso é conserto. Encare a verdade sobre si mesmo e confesse. Tenho tido uma atitude fraca nisso? Como está em João 8,32. 7. Quando a coisa se tornar dolorosa ou difícil, resista firme no que é certo até passar. Resista, vai passar. Perdoe e restitua o que te feriram, e a si mesmo dos erros passados. Pare de acusar e siga em frente. Culpar os outros nunca trará cura. Jogue esse fardo no fundo do mar. 10. Peça ao Espírito, o Auxiliador,
para assumir o controle, pois só Ele pode curar sem deixar marcas. Simples assim. E olha o que diz em Romanos 12:2. Ficamos de pé em reverência à palavra. Sua vida é perfeita, pastor? Não, mas é com Jesus, e é o que importa, porque a palavra diz assim: aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia, e aquele que nega a sua vida e carrega uma cruz, está sempre cuidando para não cair. Romanos 12:2 diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus as transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Pode sentar. Paulo falou isso. Por que Paulo falou isso? E isso é cura de alma. Paulo falou isso para evitar o mal ao máximo. No momento que eu evitar o mal ao máximo, eu começo a gerar coisas que são boas, que são perfeitas e que são agradáveis. Paulo falou isso para que a gente se apegue a todo bem, da maneira que pudermos, e também sejamos bons amigos que amam profundamente, não procurando estar em evidência, nem se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos, sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. O crente tem que ter uma fisionomia alegre, o crente precisa criar um ambiente alegre. Quando a gente vai visitar um crente que Deus manda visitar, e nós vamos para abençoar a vida de um crente, o lugar é outro, o ar é outro, a harmonia está ali. Mas quando a pessoa não é crente o suficiente, há um peso, há uma guerra espiritual, nada dá certo naquela casa, ninguém consegue dormir direito, há uma confusão entre os filhos e os pais. Mas o lar que tem Jesus, tem paz, tem alegria, ali tem o verdadeiro evangelho. Quanto tempo vai levar para termos uma alma curada? O tempo da minha decisão. Hoje é dia de decidir: eu quero ter minha alma curada. Hoje é o dia de você não ficar aqui me questionando. Eu estou falando a palavra de Deus, por isso que eu trouxe todos os endereços bíblicos, para você não ter tempo de questionamento, mas ter tempo de aprendizado e decidir: eu quero ter a minha alma curada. Diz em Jeremias 1, do 4 ao 7: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Jeremias 1, do 4 ao 7. Mas agora, por que Jeremias falou isso? O profeta Jeremias expressa a sua preocupação e insegurança ao ser chamado por Deus para ser profeta, trazendo uma doença na sua alma. O medo paralisa, o medo não deixa progredir, e aqui o profeta Jeremias, com apenas 17 anos, mais ou menos, já estava preocupado em fazer a obra de Deus. Será que é a voz de Deus? Será que eu devo fazer? Ei, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Ele foi chamado dessa forma. Ele diz que não sabe falar e que apenas é um menino, manifestando hesitação em cumprir a missão divina, se mostrando falho, se mostrando pecador, mostrando as suas limitações. Ei, quantos de nós muitas vezes não prosperamos, não temos a nossa alma livre,
sempre com uma alma aflita, porque não nos achamos em condições, e além de não nos acharmos em condições, começamos a acusar e a medir os outros, que também, segundo você, não têm condições. Cura de alma. A mensagem de Jeremias 1,6 destaca a importância da confiança em Deus. Mesmo quando sentimos que não estamos preparados para a tarefa, devemos dizer sim para Deus, porque o sim que vem dele transforma a nossa vida. O meu e o seu sim para Deus é um não para o pecado, é um não para as coisas erradas, é um não para tudo que não me edifica, é um não para o que tem destruído a minha casa, é um não que tem destruído os meus relacionamentos, é um não para aquela coisa que não sai da minha vida, é um não para Satanás. Esse é o sim para Deus. Depende de quando você irá cooperar para que a sua cura chegue. Você está disposto a cooperar? Você veio consciente para esse culto? Você está assimilando bem que essas coisas que eu estou dizendo é para você, não é para a pessoa do lado? Você não veio aqui para ser pombo-correio de ninguém. Você veio aqui para escutar de Deus no seu coração, para as suas falhas, para o seu jeito de ser, para a sua casa. Enquanto você terceirizar a palavra de uma igreja para o outro, você deixa de ser curado. Aquele que não assume os seus defeitos, ele não gera transformação. E ele ainda vai dizer: ei, não tenho alimento nessa igreja. Ei, os pastores não sabem pregar. Ei, eu acho que Deus não está nesse lugar. Irmão, Deus é Deus até no inferno. A palavra diz assim, que você pode estar no mais alto cume, lá eu estarei com você. Você pode estar nas maiores profundezas, lá eu estarei com você. Pare de ficar dando desculpa, porque você tem autocomiseração. Você gosta de sofrer, você quer chamar atenção, você quer ser o dodói das coisas, e o doidão também. Gente, você precisa compreender que Jesus está aqui, e Ele quer mudar a sua história, Ele quer, você precisa deixar. Quando nos sentimos bem sobre nós mesmos, deixamos outros se sentirem bem sobre si mesmo também. Nos tornamos livres e liberamos os outros para a liberdade. Quando paramos de exigir demais de nós mesmos, deixamos de exigir demais dos outros. Temos que crer no que Deus diz que somos e nada mais. Jeremias 1, do 4 ao 7. Ninguém vai além daquilo que crê sobre si mesmo. Desejar não nos ajuda. Tomar decisão, sim, isso nos ajuda. Precisamos aprender a amar. Como a gente fala, né? Odiamos o pecado, mas amamos o pecador. Mentira! Botamos tudo no pacote, odiamos tudo. Porque se amássemos o pecador, não sairíamos falando besteira sobre o pecador, mas estaríamos de joelho contra Satanás na vida do pecador. Não estaríamos divulgando o que Deus não divulga. Você sabe que o único que consegue ler a mente é Deus? Sim ou não? Então por que você tem vivido por profecia? O profeta lê teu pensamento? Não. O profeta dessa geração tem sido um adivinhador. Quem lê o pensamento é Deus. E quem fala o pensamento? É Deus. Só Ele fala o pensamento.
Homem nenhum tem esse poder para falar ao nosso pensamento, somente Deus. E a palavra da profecia é essa, está aqui. Eis que te digo, hoje serás livre da doença de alma. Está aí a profecia, está escrita no livro. Deus falou, está falado. Quando nós começarmos a amar realmente o pecador, eu vou me ajoelhar orando pelo pecador, eu vou mandar versículo bíblico para ele, eu vou proferir boas palavras para ele. Faça um exemplo, faça uma experiência. Aleatoriamente, fale mal de alguma pessoa. Ou se você já fez isso, fale mal de uma pessoa e depois vai visitar sem ela saber de nada. E veja como vai ser a recepção. Só por falar mal sem ela saber de nada, você consegue instalar um espírito de confusão no relacionamento. Agora faça outra experiência. Antes de visitar alguém, comece a falar bem, até ore pela pessoa e depois vai visitar. Os anjos estarão com você e lá será motivo de glória para Deus. Nós gastamos o tempo falando mal das pessoas. E crente então se reúne. Tu viu o irmão? Tu viu quando orou por aquele que caiu no chão? Tu viu aquele que não caiu, devia ter caído? Tu viu aquele que recebeu a profecia e nem chorou? Tu viu? Crente, pare com isso, em nome de Jesus. Seja uma pessoa normal, você não é celestial. Fale das pessoas o que abençoa, o que acrescenta. Nós não temos o poder para transformar a vida de ninguém. Tanto é que a palavra diz: quem convence do erro e do pecado, quem é? É o Espírito Santo, e a gente só atrapalha. Deixa Ele convencer, gente. Ele até vai te usar, mas deixa para Ele, não atropela. Não é esse negócio, Espírito Santo, agora é minha vez. Aí o Espírito Santo, tá, agora é minha. Não, não é assim. Sempre será a vez dele, e se ele não falar, ninguém fala. Como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Provérbios 23:7. Renovar a mente significa mudar alguma coisa, dar nova forma, tornar diferente do que é. Renovar a mente é tirar a mentalidade velha, é preenchê-la com a palavra de Deus, é deixar todo pensamento e conhecimento velho para trás, é despejar pensamentos velhos para adotar pensamentos novos. Renovar também é buscar crescer mentalmente, adquirir conhecimentos, educar-se e preparar-se para um melhor serviço a Deus. O Senhor quer que tenhamos mentes vigorosas e bem treinadas. Diante disso, cabe a pergunta: de que estamos nos alimentando para a nossa mente? O que a gente tem lido? O que a gente tem ouvido? O que eu tenho assistido? Com quem eu tenho sentado à mesa? Do que eu estou alimentando a minha mente? Será que eu tenho me edificado com os irmãos? Será que o meu grupo de relacionamento me edifica? Será que a minha alma tem aprendido aquilo que realmente é importante, que tem valor, que alegra o coração de Deus? Essa pergunta você deve fazer todos os dias. Em que os nossos pensamentos estão fixos? Aonde minha mente está fixa? É importante saber. Aonde deve estar fixa a minha mente? Em Deus. Porque tudo que está ligado a Deus é bom. Agora, quando minha mente fixa está em mim, é mal. Está no mundo, é pior ainda. A minha mente deve estar cativa a Deus. A palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 8 nos adverte: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso devemos pensar. Por que Paulo fala isso? Paulo está a exortar os cristãos a pensar em coisas boas, verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, de boa fama e virtuosas. A intenção de Paulo é ajudar os filipenses a manter uma postura de alegria e paz, mesmo em momentos difíceis que estavam enfrentando lá em Filipe. Momentos difíceis, momentos de confusão, e Paulo veio e disse: se alegrem em Deus e tenham paz. E aí a gente afugenta essas coisas ruins, porque a maioria das coisas ruins vem porque sai coisas ruins da nossa boca. Pense nisso, e tenhamos uma vida transformada a partir deste momento. Paulo reconhece que os pensamentos têm um impacto direto na maneira como vivemos e como reagimos às circunstâncias. Quanto tempo você prioriza para o Senhor? Como está a sua resposta ao Senhor? Você tem tido tempo sozinho com Deus? Porque a gente às vezes quer tanto comunhão, e esquece que Deus também quer um relacionamento. Qual foi a última vez que você ficou disponível para ouvir Deus falar com você? Mas para Deus falar com você, não é simplesmente desligar tudo, vem Senhor, quero falar contigo. Não, tem que criar esse ambiente. Bíblia, louvor, oração, e aí de repente, o Senhor Deus se manifesta na tua vida, te leva a lágrimas de arrependimento. Eu nem sabia que tinha pecado, irmão, tu pensava até que era anjo, né? Mas você tem muito pecado, nós temos pecado, sim. Você sempre achava que era o outro, né? E aí você tirou um tempinho para Deus e você viu que não tem nada a ver com o outro, é sobre você. Ah, mas se eu vi na Bíblia, e pela Bíblia, estava tudo errado. Mas Deus mostrou que eu estou errado, porque eu estou interpretando mal. Eu estou tendo a leitura da conveniência. Sabe o que é a leitura da conveniência? Eu leio, interpreto do meu jeito e jogo para quem eu acho que precisa. Com Deus não tem leitura da conveniência, é a leitura do Espírito. Ele nos convence, Ele nos exorta, Ele nos acalma, Ele nos defende e Ele nos prepara para a batalha. É este momento que eu preciso ter com Deus, um momento sozinho com Deus, aonde eu possa falar do meu jeito, sem me corrigir se o meu português está errado, se o plural e singular está errado, se a concordância está errada, se eu estou falando me babando tudo ou não, se está escorrendo isso ou aquilo, não importa. O que importa é que está escorrendo algo do céu, que se chama poder de Deus, e que está inundando a minha vida, e que está transformando, e que está me fazendo alguém melhor. Eu preciso melhorar, eu preciso ser bênção na vida das pessoas, eu preciso ser Jesus na vida dos outros, eu preciso mudar. A minha alma hoje tem que ser confrontada. A minha alma precisa aprender que ela não é meu Deus. A minha alma precisa compreender que ela não é o centro da sabedoria. A minha alma precisa compreender que ela não tem a primazia. A minha alma precisa compreender que o centro da sabedoria é Jesus, que a primazia é Jesus, que tudo que eu tenho é de Jesus. E quando a minha alma se colocar no lugar dela, Deus se coloca no lugar dele, e a minha vida começa a melhorar. Cura de alma nada mais é do que dizer para minha alma: por que choras, minha alma? E ouvir:
porque agora eu estou sabendo quem eu sou. Ei, minha alma, então agora senta, porque o Espírito vai tratar contigo. É assim. Minha alma está abatida, minha alma está sofrendo, a minha alma está com raiva, a minha alma está querendo me aprisionar ainda mais diante dos conceitos humanos, a minha alma está mandando eu ir para outro lugar, a minha alma está ditando a minha vida. Para, alma, agora, em nome de Jesus, e o Senhor Deus vai restaurar as tuas emoções. Fique de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente, porque quem tem que ter a força de entrega é você. Quem tem que falar com a sua alma é você. Então eu vou pedir que vocês se separem o mais que vocês possam, para vocês poderem ouvir a voz de Deus, para que vocês possam se derramar diante de Deus, para que vocês possam sentir a presença de Deus. Fiquem aonde vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, mas busquem a presença de Deus neste momento. Deixa Deus te convencer do pecado, te convencer do erro, deixa Deus te confrontar, deixa essa palavra vir no teu coração de uma forma que você se sinta liberto. É você e Deus. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser levantar as mãos, levante. Se quiser pular, pule. Se quiser chorar, chore. Este é o momento de você e Deus. Mas tem esse momento. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu sou essa pessoa. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu preciso ter algo transformador na minha vida. Senhor Deus, vem sobre este lugar, Senhor. Escuta a voz do teu povo. Ori alabaceranda alabaxé. E alabassorranda alabaxo canta alabassuri alabas. Oh, ramalabassuri anda alabaxé. Aleluia.
profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo o meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo o meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo o meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo o meu eu. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar,
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero que neste momento todos venham para frente. Todos que já entregaram a sua vida para o Senhor, vem para frente agora, para receber uma porção redobrada de Deus sobre a sua vida. Todos para frente. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. É você e Deus agora. Agora é o momento de receber do Senhor. É o momento de receber do Senhor uma porção redobrada do Espírito Santo, que você tanto precisava, que você tanto pedia. Este é o momento de você e Deus. Ori alabassora andalabachei. Oh, rabalabase andalabassuri alamachei. Tava meditando por um tempo e cheguei em uma conclusão. Tudo nessa vida é passageiro. Oh, Jesus. Mas tua palavra, eu já falei tantas vezes, eu já achei que era o fim, e eu que já me vi perdido, Sim, Deus. só foi me encontrar em ti. Nós nos encontramos em Ti, Senhor. Entendi que eu te devo, Nós Te devemos tudo, Deus. mesmo assim tu não me cobra nada. Tu nunca nos cobra nada, Senhor. O que me espera no futuro, Queremos um futuro contigo, Senhor. deixa minha alma aliviar. Alivia, Senhor. Eu entendi que não se colhe fruto, Verdade, Pai. árvore que não é machucada. Sim, Deus. E pra eu crescer leva um tempo, e o prazer está na caminhada. Oh, Jesus. E eu aprendi tudo com o Senhor, mesmo que às vezes pela dor, e nenhuma vez me questionou, mas não me deixou morrer. Obrigado, Jesus. E disse, meu filho, Oh, Deus. não vai dar pra desistir. Não queremos desistir, Senhor. Pare o caminho, Oh, Deus. você chegou até aqui. Verdade, Deus. Oh, rabalabachera andalabas. Rialabasso andalabachora andalabas. Um final para esse meio. Nós Te devemos tudo, Deus. Nunca nos cobrou nada, ó Pai. Sim, Deus. Cura nossa alma, Senhor. Sim, Deus. Oh, Jesus. Eu aprendi tudo com o Senhor, mesmo que às vezes. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Sim, Deus. Oh, rabalabacera da labaxé. E alabaçora da labaçura da labaé. Aleluia. Oh, aqui e não Te deixaria perecer. eu dou sustento e força a você. Verdade, Senhor. Eu sou o que precisa vencer. Você vai entender que Eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra ovelhinha. te fiz do tamanho e do jeito
Aleluia. Tava meditando por um dia Oh, Jesus. e cheguei em uma conclusão. Tudo nessa vida é passageiro, Mas tua palavra não. Aleluia. Agora, você que é aspirante, que é pastor, você que está liberado para orar, agora nós vamos orar pelas pessoas, porque há uma unção sobre este lugar, há um renovo sobre este lugar. Agora nós vamos dar o que a gente tem. Vamos lá, pessoal, vamos orar. Pode orar. Feche seus olhos. Você vai receber a oração. bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Passei minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade passa por vai enquanto eu viver. Eu vou liberar os líderes de ministérios para orarem pelas pessoas também. Você que tem liderança de ministério, pode orar. Pode deixar, irmão, tocar, não tem problema.
Consegue pôr a letra dessa música para que todos cantem? Eu quero ser sensível à tua voz. Não quero ser egoísta e só ouvir meu coração. Quem sabe cantar, cante. Declare isso. Eu faço tudo, eu largo tudo pra não me perder de ti. Eu faço tudo, eu largo tudo pra não me perder de ti. Cante. Eu vou me humilhar, eu vou me quebrantar, vou abrir mão do que for por ti. E eu vou me calar, pois eu preciso ouvir a tua verdade falar por mim. Eu vou me humilhar, eu vou me quebrantar, vou abrir mão do que for por ti. E eu vou me calar, pois eu preciso ouvir a tua verdade falar. Eu quero ser contigo, não só quando estou a sós. Aleluia. Não quero ser movido pela minha direção. Eu faço tudo, eu largo tudo pra não me perder de ti. Eu faço tudo, eu largo tudo pra não me perder de ti. Eu vou me humilhar, Cante alto. Erga suas mãos. Declare isso para Deus. que for por ti. E eu vou me calar, pois eu preciso ouvir a tua verdade falar por mim. Eu vou me humilhar, eu vou me quebrantar, vou abrir mão do que for por ti. E eu vou me calar, pois eu preciso ouvir a tua verdade falando por mim, falando por mim. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Que culto abençoado. Cheio da presença de Deus. Todos receberam, até o ministério de louvor. Levaram um susto, mas é para todos. A bênção é para todos. Hoje pegou todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. Quem agora?